Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, Fervorosos na Caridade, inflamados de zelo, humildes, sempre dados à oração, disponível para a missão. Onde quer que seja necessário, lá está sendo encaminhado o missionário redentorista para evangelizar. Por isso, meu querido, quando o missionário redentorista faz os votos, ele não faz voto de trabalhar nesse ou naquele trabalho. Ele faz voto de estar disponível para evangelizar onde quer que seja necessário. É desafio, não é tão fácil isso não. Mas é assim que nós professamos a nossa vida missionária, a nossa vida consagrada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu apoio. Obrigado pelas suas orações, meu querido irmão, minha querida irmã. E a gente fala, né, missionário redentorista para lá, missionário redentorista para cá. O que é um missionário redentorista, hein? Ah lá, acompanhe conosco essa matéria e você vai entender direitinho que é coisa boa. Acompanhe conosco. Ser missionário redentorista é ser uma chama de esperança que brilha nas trevas da vida dos irmãos sofredores. É deixar-se moldar pelo modo de vida de Santo Afonso de Ligório, propagando aos quatro cantos o Evangelho e o amor pelo Redentor. Veja, Santo Afonso fundou a Congregação dos Missionários Redentoristas em 1732, em Scala, no sul da Itália, em Nápoles, mais propriamente dito. Mas antes mesmo de fundar a congregação, ele se tornou padre diocesano. Santo Afonso nasce em 1696 e aos 27 anos de idade se torna padre diocesano. E mesmo como padre diocesano, ele já havia feito experiência de ser missionário com um grupo de padres. Ele fez uma experiência no colégio dos chineses, estudando sobre as missões adjentes, né? As missões em outras terras estrangeiras. Então, Santo Afonso era alguém que já tinha esse espírito missionário no seu coração. E quando ele se dispõe a fundar a congregação, ele queria exatamente isso, uma congregação que tivesse esse espírito missionário, que fosse ao encontro do povo, em especial dos mais abandonados, dos mais pobres. Caminhar na vocação redentorista é despojar-se das coisas do mundo para viver a verdadeira vontade de Deus. É ter anseio em fazer o bem na realidade em que se vive. É falar das coisas do céu sem tirar o pé da estrada. Sempre unidos em Cristo com os irmãos na fraternidade. Estas são as grandes riquezas de ser um missionário. Ser missionário é colocar-se à disposição de Deus. É dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. Então o Senhor nos envia em missão. E ser missionário é levar a boa notícia, a alegria do Evangelho a todas as pessoas. Eu faço isso com muito entusiasmo, com muito carinho, apesar dos meus defeitos, colocar-se à disposição de Deus, porque Deus confia em mim e no meu trabalho. Então a missão, quando a gente vai a cada lugar, um lugar diferente do outro, a gente encontra diversas realidades, pessoas com muita fé, pessoas com menos fé, diversas situações. E esta alegria de estar ali com o povo é a alegria também de acolher aquilo que o povo nos ensina. Nós evangelizamos e somos também evangelizados por eles. Então essa deve ser a disponibilidade de cada missionário. É levar alegria onde tem tristeza, é anunciar a paz onde tem aqueles conflitos, mostrar para eles que eles são importantes para a igreja, importantes para Deus, que Deus os ama e Deus quer que eles vivam felizes com Deus, na comunidade, unidos em Cristo para viver e crescer em comunidade. Esta é a alegria do missionário, ver o povo crescendo e a gente crescendo junto com esse povo. Olá, meu querido, você viu que missionário redentorista é o homem apaixonado pela causa de Jesus, pelo anúncio do Evangelho,
pela proclamação da copiosa redenção. Isso nasceu no coração de Santo Afonso, depois no coração de São Geraldo, São Clemente, São João Neumann, Padre Vítor Coelho e tantos outros. Esse desejo grande de levar a boa nova nasceu no meu coração e nasceu no coração do nosso querido irmão André Luiz, que é o diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade, popularmente o CERESP, aqui em Aparecida. Irmão André, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Uma alegria, irmão Viveiros, nossa saudação mais que fraterna a todos aqueles que nos acompanham. O irmão André, nós estamos vendo lá, né, o missionário redentorista, o homem apaixonado pela causa do reino, e você estava lá em Minas Gerais, sentiu essa inquietação no coração e você falou, bom, amo muito minha mamãe, minha família, mas o Senhor me chama. Como é que se deu essa experiência? Qual cidade você é? Sim, eu sou natural da cidade de Passos, no sul de Minas Gerais, e foi lá, no convívio familiar, na vida de pastoral, vida de igreja, que surgiu o meu chamado vocacional. Eu conheci a congregação através de um livro, Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Depois que eu li este livro, eu encantei-me pela forma com a qual Santo Afonso ama Nossa Senhora e eu me dispus também a amar Nossa Senhora com a mesma intensidade. E ali eu senti um chamado, algo muito especial, muito forte para mim. E a partir daí eu quis procurar a congregação e encontrei a congregação, os irmãos. Os irmãos. E todo o meu processo vocacional, toda a minha caminhada, ela se deu como irmão missionário redentorista. Em que ano você ingressou no seminário? Eu entrei em 2008, no Seminário São Geraldo, ele funcionava no Potim, né? Vivi lá 2 anos e depois continuei minha formação em Sorocaba, onde atualmente existe o Seminário São Geraldo. E atualmente você é o diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Sim, há 2 anos, né, eu estou à frente do Centro Redentorista de Espiritualidade, né, uma instituição muito séria da província de São Paulo. Já nós iremos completar no próximo ano 30 anos de existência, né? E o CERESP ele se dedica à questão da espiritualidade, de cursos, pregação de retiro, diversas atividades que nós nos propomos ao longo do ano, tanto aqui na sede, que fica no Seminário Santo Afonso, quanto nos locais onde nós somos convidados a interagir. Irmão André, as pessoas me perguntam muito, e certamente perguntam para você, por que você não ficou padre? Por que você não ficou padre? Então, essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta que vem imediatamente é essa. Qual é a diferença de um padre e de um irmão? O irmão faz o quê? Ele estuda o quê? E você tem tudo para responder para nós essas perguntas. Certo. Por que irmão, né? Eu acredito que a vida religiosa consagrada como irmão missionário redentorista me traz muitas possibilidades de atuação, né? Já se vão quase 15 anos que eu estou na congregação, com 6 anos de profissão religiosa e recentemente profissão perpétua. Cada dia eu venho reafirmando comigo mesmo esse chamado que Deus me fez. Vocação é algo muito particular, muito pessoal, né? Então Deus chama à medida que Ele necessita e para vocações as quais Ele necessita. Então não fui eu que quis ser irmão, foi Deus que quis com que eu respondesse o meu chamado como irmão redentorista. Isso em primeiro lugar. Irmão André, é muito bonito isso que você respondeu. Deus me chama e não é o que os outros acham mais bonito ou mais importante ou menos importante. Sou eu e Deus. Deus me chama para ser um consagrado, ser irmão. Eu vou me realizar dessa forma. Muito legal. Agora, outra pergunta que o povo faz também é qual a diferença entre padre e irmão? Na prática, não existe diferença, porque todos os dois têm que ser bom cristão. Talvez no desenvolvimento da missão, no trabalho, no ministério, existam algumas diferenças, mas todos os dois trabalham para a mesma finalidade,
a proclamação do reino e da copiosa redenção, né? Os irmãos, eles atuam em diversas frentes, né, de trabalho. Hoje nós temos inúmeras possibilidades para aqueles que seguem a vocação como irmão redentorista, de atuação e auxílio na vida da congregação, né? Os sacerdotes redentoristas, que também são religiosos, que também são consagrados, eles se dedicam mais à questão ministerial, né, da igreja, aos sacramentos, ao atendimento. Nós, irmãos, temos uma gama muito grande de campo de trabalho. Nós podemos atuar em diversas frentes, né, auxiliando também para que os sacerdotes possam desenvolver seu trabalho, ou também em outras áreas totalmente distintas para o bem da congregação. Tanto padre quanto irmão, o principal é auxiliar na copiosa redenção. Legal, irmão André. Irmão André, Congregação do Santíssimo Redentor. O que é a Congregação do Santíssimo Redentor? Eu vou dizer que a Congregação do Santíssimo Redentor ela é um sonho. Ela é um sonho sonhado por Santo Afonso Maria de Ligório. Ele sonhou com Deus esse sonho chamado Congregação do Santíssimo Redentor na Itália, no século XVIII, né? Uma experiência de fé muito profunda que Santo Afonso teve com Deus, e a partir dessa experiência ele quis fundar a congregação. A congregação, ela nasce para a igreja em resposta a um momento da história, e ela continua a ser presença viva na igreja porque ela ainda continua a corresponder, que é ser um anunciador explícito da copiosa redenção. Nós somos, com Jesus, corredentores. Nós ajudamos na obra da redenção. Então, esse sonho de Afonso, que também foi o sonho do Senhor, que é o meu sonho, que é o sonho de tantos jovens que querem ser redentoristas, é a continuação desse primeiro chamado de Afonso. Então a congregação nasce lá na Itália com Santo Afonso, mas ela se expande para o mundo inteiro respondendo a esse chamado que Deus faz à humanidade, de levar a ela um propósito de santidade. E o que significa ser esse missionário redentorista? Ser redentorista, hoje, talvez de maneira muito forte, é dizer a cada pessoa que ela é amada por Deus, que ela é redimida. Por isso a palavra redentorista, redentor, né? Dizer às pessoas que Deus as ama com amor de pai, com amor de filho, com amor total, né? Aí está o nosso carisma, está a nossa presença viva na igreja. Ser missionário redentorista é ser um homem da redenção, levar a todos a perceber a beleza do amor de Deus. O irmão André, a gente falava que a espiritualidade redentorista, ela tem 4 colunas, 4 alicerces. E a gente chama isso de ícone. Primeiro, o presépio, a Eucaristia, a cruz e Maria. Eu gostaria que você falasse para a gente no primeiro momento como que a espiritualidade redentorista é compreendida a partir do presépio. Certo, irmão Veros. A espiritualidade redentorista, ela tem esses pilares que na realidade são devoções que Santo Afonso tinha e ele passou para a congregação de alguma maneira, né? Que são 4. A começar pelo presépio, né? É bem cronológico o que Santo Afonso nos propõe. O presépio, que seria a encarnação do Verbo, Santo Afonso vê todos os fatos ali como Deus é capaz de se derramar na humanidade, né? De se entregar, se despojar de tal maneira que se faz criança, né? Esse esvaziamento de Deus que é tão grande, tão sublime, mas que quis nascer numa gruta em Belém, se fazer criança, né? Então, a vivência do presépio é uma vivência humana, porque todos nós nascemos. Então, com o presépio, Santo Afonso quer destacar a beleza da vida. A espiritualidade é uma espiritualidade viva. Santo Afonso nos propõe ela a partir de uma criança, quer dizer, da inocência, da simplicidade, das coisas cotidianas do dia a dia. Então, olhar o presépio ali
José, Maria e o menino, é ver as famílias, é ver o nosso cotidiano e perceber que santidade não é algo complicado. Santidade é para a família, santidade é para a pessoa humana. Irmão André, quando você fala do encantamento de Afonso com a criança do presépio, a gente relembra que no Brasil, em Natal, por exemplo, a gente canta Noite Feliz, né, diante do presépio. Na Itália se canta uma música de Santo Afonso. Exatamente, Tu scende dalle stella, eis que das estrelas, né? Se canta esse canto muito tradicional em que ele vai dizer que Jesus vem numa noite bendita fazer presença na humanidade. Aquilo que já narrado no Evangelho, é conhecido de todos nós. Santo Afonso destaca isso porque ele vê a beleza da simplicidade de um Deus que não é difícil. Deus não é complicado. Deus é muito fácil. Somos nós, humanos, que muitas vezes complicamos a nossa relação com Deus. E nesse mistério da encarnação, Santo Afonso contempla o despojamento, né? O Redentor deve ser o homem despojado. Muito bonito, lindo essa espiritualidade que se expressa a partir do presépio, nossa entrega. E a partir da Eucaristia, o André, a espiritualidade a partir da Eucaristia. Exatamente. O segundo ponto da nossa espiritualidade, o segundo pilar, né, que sustenta a espiritualidade redentorista, é a Eucaristia. Primeiro, a Eucaristia como sacramento, né? Sacramento na vida do cristão para nutrir o nosso desejo de santidade, para nutrir a graça atuante na nossa vida, né? E depois o sentido total que tem da Eucaristia na vida humana, né? Jesus que se fez criança, que se reduziu à vida humana para fazer experiência humana, mas não só. Jesus que se faz Eucaristia para continuar presente no meio de nós. Santo Afonso coloca a Eucaristia como o segundo pilar para dizer que Jesus nos ama, mas Jesus também é presença. Ele nos ama de maneira presente na nossa vida, na nossa história e na humanidade. Ele se faz pão, alimento comum de todas as mesas, de todas as pessoas. Então quer dizer, Deus é presença e Deus é presença simples no meio de nós. Quis ser necessário e indispensável, né? Ninguém vive sem alimento. Jesus quis ser o alimento. Sim, é o alimento da alma, né, do homem, mas também o alimento que nutre e dá força para a vida, né? Então, Deus é sempre esta presença que gera vida, seja por meio do sacramento, seja por meio da presença eucarística no meio de nós, em todas as igrejas, nos sacrários, né, onde Ele se encontra. É a possibilidade que nós temos de ir até Deus e ali ter intimidade com Ele. Legal, gente. Olha, a partir do presépio, a partir da Eucaristia e a partir da cruz. Como que Afonso contempla a espiritualidade a partir da cruz? Cruz. Às vezes nós temos medo até de pronunciar essa palavra. A palavra cruz. Tem algo, parece-me que negativo. Mas nós temos que enxergar a cruz com outra ótica, outra perspectiva. A cruz, o sofrimento, a tristeza que às vezes nós temos na vida, não é algo que nos joga para baixo ou para trás. Pelo contrário, a cruz é algo que nos lança para frente, para o horizonte, para as possibilidades. Então, Santo Afonso vê na cruz o sinal objetivo da redenção. Cristo que nos ama, que se fez criança, que se fez Eucaristia, mas também que foi capaz de se entregar para a redenção da humanidade. Então a cruz não é algo ruim, a cruz é algo bonito, porque é um instrumento que nos deu vida, vida redimida, vida vivida na graça. Então a cruz é um sinal muito forte na espiritualidade redentorista e até mesmo no nosso hábito, porque nós temos a cruz missionária, né? Nós, quando vamos a uma missão, a um anúncio, um trabalho, nós levamos conosco a cruz como um sinal de redenção, um sinal da presença de um Deus que nos ama profundamente. E aí está a expressão da doação total, né? Na cruz, dar a vida. E o missionário é chamado a dar a vida, né? Em prol da redenção,
no seguimento de Jesus. E Santo Afonso, não é, o André? O Santo Afonso, ele foi o homem apaixonado por Jesus, claro, em primeiro lugar, mas por Nossa Senhora. E Maria, na vida de Afonso, tem um sentido muito especial. Como Afonso tem como pilar Nossa Senhora na espiritualidade de Afonso. O quarto pilar da espiritualidade redentorista é Maria Santíssima. Porque Maria é para Santo Afonso e para nós redentoristas alguém próximo. Nossa Senhora não é alguém distante do missionário redentorista, ela é alguém do cotidiano do missionário. Ela foi presença na vida de Santo Afonso, ela é presença nas nossas vidas. Santo Afonso, ele tem uma frase, um verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. E essa frase ele tira assim do coração de uma maneira muito profunda, quando ele escreve um livro, Glórias de Maria, que ele tem uma relação muito próxima com Nossa Senhora, algo muito profundo, algo muito íntimo dele com Nossa Senhora. Ele traduz ali toda a sua devoção a Maria e ele coloca Maria não como algo assim distante da realidade humana, muito pelo contrário, ele apresenta Nossa Senhora como a mulher das possibilidades, aquela que viveu vida de santidade no seu dia a dia, nos seus afazeres, como todos nós somos chamados a viver vida de santidade. Nós não vamos ser santos por coisas complicadas, coisas difíceis, coisas abstratas. Nós vamos ser santos no nosso trabalho, nós vamos ser santos na vida de família, nós vamos ser santos no convívio com os colegas, é no nosso ambiente, é no nosso convívio é que nós vamos ser santos. E o que significa ser santo? Ser santo é ser íntimo de Deus. Maria foi essa pessoa que foi íntima de Deus, viveu uma relação próxima das três pessoas da Santíssima Trindade. Por isso que ela é o quarto pilar. Ela é um elemento essencial para a vida do missionário redentorista. Modelo, protótipo. Exatamente. Ela é esse modelo, ela é um sinal. Ela é um sinal na vida do redentorista, de alguém que soube viver com Jesus, e ela é para nós esse ensinamento, esse testemunho. Irmão André, que bonito você falando dessa espiritualidade, desses pilares da nossa espiritualidade, de uma maneira tão familiar. Agora, se alguém estiver lá em casa olhando, nossa, eu me senti aí tocado, e gostaria de ser um missionário redentorista, um irmão redentorista, o que é preciso? Para aqueles que desejam ser missionários redentoristas, de maneira muito especial, irmão redentorista, eu vou dizer para você com muito carinho e atenção que vale a pena ser missionário redentorista e vale mais a pena ainda ser irmão missionário redentorista. Basta entrar em contato com o nosso Secretariado Vocacional Redentorista, a12.com/vocacional. O jovem tem todas as informações sobre a congregação, sobre a vida missionária redentorista, ter esse contato maior conosco redentorista e responder esse chamado que às vezes Deus está fazendo aí ao seu coração. Irmão André, eu fico muito feliz de poder ouvir você, um jovem missionário, encantado, entusiasmado, tão bem preparado para falar daquilo que é tão importante para todos nós, que é o ser missionário, a sua espiritualidade na igreja, na congregação. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado pelo seu trabalho, a sua presença missionária entre nós. E obrigado pela sua presença aqui no Fortes na Fé. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e dizer que o Centro Redentorista de Espiritualidade está sempre de portas abertas para todos aqueles que querem conhecer a espiritualidade redentorista ou que necessitam de um trabalho como retiros, cursos e formação. Nós estamos lá de portas abertas para acolher a todos. É isso, meu querido. É importante dizer que o Centro Redentor de Espiritualidade funciona aqui em Aparecida, no Seminário Santo Afonso, tá bem? Meu querido, foi bom demais a gente estar partilhando essa nossa história, essa nossa espiritualidade. Obrigado você que gosta dessa espiritualidade redentorista, desse trabalho missionário encantador Aparecida, levado ao mundo inteiro através da TV, da rádio, da internet, do A12.com, de tantas maneiras. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade, obrigado pelas suas preces. Um grande abraço para você, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo programa, se Deus quiser.